Pessoal, então eu tô pondo aqui para gravar, tá bom? Olá, o pessoal do YouTube. Lembrando sempre, quem quiser participar, entra no Instagram, certo? Para assistir ao vivo, para participar ao vivo, né? Então entra no Instagram, pega o link da reunião, tá? O Instagram nosso é seac.sjbv. Pega o link, clica no link toda quarta às 7h30 da noite e você poderá entrar aqui com a gente pelo Google Meet, né? Não pode esquecer que tem que baixar o aplicativo do Google Meet no seu celular, no notebook, no meio que você vai se utilizar para estar aqui com a gente, participando, tá? Será muito bem-vindo. Bom, hoje eu trouxe um tema bem bacana, tá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, tá lá no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, falando: há muitas moradas na casa de meu pai. O Evangelho, segundo a visão do Espiritismo, começa logo nos primeiros capítulos para colocar, para situar-nos quem nós somos, o que nós somos, né? Quando Jesus fala há muitas moradas na casa de meu pai, o que Jesus quis dizer com isso? Tá? É muito importante essa reflexão para que a gente consiga se situar não só dentro de nós mesmos, mas para que a gente consiga se situar dentro do universo que nós vivemos. Quando eu falo universo, expande-se a família, expande-se a cidade, o estado, o país, ao planeta, né? Porque quando Jesus fala muitas moradas na casa de meu pai, olha a reflexão que a gente pode chegar, tá? Olha só. Jesus fala o seguinte, ó: não turbe o vosso coração. Então ele já começa, né? O que é turbar? De turvo. Não escureça o seu coração, não fique assustado, não ponha em pânico, porque é um negócio tão novo, tão inovador, com tantas reflexões, que quando ele vem falar isso, ele já começa: não se assuste com o que eu vou falar, não turbe o vosso coração, mas credes em Deus, crede também em mim, tá? Então olha só como ele começa esse ponto: não se assuste com o que eu vou falar, creia em Deus e creia em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que eu tenha ido e vós houver preparado, depois que eu tiver preparado o lugar, eu voltarei e retirarei vocês para mim, a fim de onde eu estiver também vós estejais. Então Jesus está falando: não se assustem, creem em Deus e creem em mim. Há muitas moradas na casa de Deus, do meu Pai. Né? Eu vou lá preparar o lugar para vocês. E quando eu tiver preparado o lugar e vocês tiverem preparado, porque olha lá, depois que vocês também estiverem preparados, eu vou pegar vocês para mim e levar aí vocês para este outro lugar. Tá bom? Então vamos tentar entender o que Jesus quis dizer com isso. Tá bom? Vamos lá, primeira perguntinha, Rafa. Ô Janete, vou trazer você aqui, como você foi a primeira que entrou, vou trazer você na primeira pergunta. Me ajuda a refletir aqui. O que pensar, Janete, do desperdício? E outra, faz sentido crer que Deus permite o desperdício? Eu coloquei permite, mas eu trocaria essa palavra permite. Faz sentido que Deus gosta do desperdício? Ele quer o desperdício? Então, o que pensar do desperdício? E Deus, as leis de Deus, permite o desperdício, mas ele gosta desse desperdício? Não, lógico que não. Você está me perguntando desperdício Do que você em quiser, que... desperdício de água, desperdício de comida, É, desperdício de não, falar, desperdício, tem gente que tem desperdício de falar muito, né? Tem gente que diz que eu, tem desperdício de tempo, de não fazer nada. Desperdício. como você estava falando aí sobre o texto, né? Que na casa do meu pai há muitas moradas, o que me veio à mente do desperdício seria o seguinte: por que Deus teria um universo tão imenso, né? Tantas galáxias, tantos planetas, e ele
apenas um planeta, né, que muita gente pensa que só o planeta Terra é habitado, então ele não iria desperdiçar tanto espaço. Ele iria, lógico, ocupá-los. Por isso Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, assim como Deus não desperdiça o próprio espaço que existe no universo, é óbvio que a gente também não tem que estar desperdiçando nada, né? Tem que usar as coisas com consciência. Perfeito, Janete. Concordo com você e é nesse sentido que eu ia tentar chegar, né? É exatamente esse o desperdício que a gente quer entender, né? O universo é muito grande, né? Não é um desperdício ver aquele monte de estrela. Hoje a Rafa começou comentando, né? Quanto tempo que eu não vejo a Lua? Tá chovendo, o mês todo chovendo, e hoje eu tô vendo a Lua tá bonita, né? Então, tem tantas maravilhas no universo, né? Por que Deus desperdiçaria, né, isso? Legal, Janete. Obrigado, viu? De nada, as ordens. Ô Luiz, me ajuda você aqui. Vamos lá. Ô Luiz, o que eu vou te falar é científico, não é achômetro do César, tá? O que eu vou te falar é fato. Sabendo que há mais estrelas no céu que grãos de areia na terra, isso é fato. Quem que fala isso? Você pode pesquisar. Você já ouviu falar, Luiz, em Carl Sagan? Já. Já, né? Ele é um astrofísico e ele foi um dos responsáveis da NASA conseguir fazer a primeira expedição na Lua, da NASA pegar e mandar o homem e aterrissar na nuvem. Ele era um consultor respeitadíssimo. Essa frase é dele, tá? Existem mais estrelas no céu, no universo, do que grãos de areia na Terra, tá bom? Isso é ciência. Faz sentido, agora é a pergunta que eu estou fazendo, faz sentido crer que só exista vida inteligente no planeta Terra? Então, eu particularmente acredito, né? Que só tenha vida inteligente na Terra? Não. Tá. Eu acredito que tenha fora também. Ah, tá. Inteligente, Agora, não é bactéria, não é protozoário, bactéria, não. Inteligente mesmo. Sim, sim. Só que aí, como é essa vida, né? Que é a nossa pergunta. E também, às vezes, eu fico me perguntando se tem alguma coisa tipo planos paralelos, sabe? É umas viagens que eu faço, assim, sabe? Tipo... Uma outra dimensão. É tipo uma outra dimensão, como se, por exemplo, aqui do lado tem Júpiter, pra gente ela não é habitada, mas numa outra dimensão tem árvore, tem tudo, tem oceano, rio, vai saber. Eu fico me perguntando isso aí. Pode ser bem idiota pra quem é cientista de verdade, né? Mas eu fico divagando com isso às vezes. Tem que fazer essas perguntas, né, Luiz? Porque o errado não é quem viaja e faz perguntas loucas. O errado é aquele que censura a sua mente criativa e censura essa liberdade de fazer essas perguntas. Tem limite também, né? Tipo, terra plana, não... Aí não é ciência, aí é achômetro, né? Aí é... Então, né? Aí foge do nosso alcance. Legal, Luiz. Obrigado. Então, valeu. Você crê que possa existir vida inteligente em outros planetas, em outros lugares? Eu acredito sim. O universo é gigante pra caramba. É muito gigante. Acho que inclusive é certa prepotência nossa, né? Achar que Isso. nós somos o centro do universo. Isso. Que foi o que a igreja, né, sempre pesquisou durante muito tempo, que os terra era o centro, né? Até mandando Galileu pra... Quase mataram, né, ele pra... Ele teve que negar, né? Ele teve que negar o que ele tinha provado, né? Então. Legal, Luiz. Beleza, vamos seguir em frente aqui. Valeu. Ô, Lília, me ajuda aqui, então. A Lua e o Sol, eles existem, certo? Estão lá. De dia brilha o Sol, de noite aparece a Lua. Um cachorro, nenhuma importância dá para eles, né? O cachorro só vê que ele vai lá no sol, no dia, e fica quente, né? E à noite escurece. Mas eles não dão importância. Eles não sabem do ciclo da lua, minguante, crescente, né? Nem por isso
deixa de existir o Sol e a Lua. O cachorro simplesmente não entende do ciclo do Sol, do ciclo da Lua, mas nem por isso eles deixam de existir. Então vamos lá. Assim como os animais, o cachorro, o gato, né? Será que ainda não somos tão pequeninos que não somos capazes de entender que existam outros lugares com vida? No caso, o Luiz acredita que existe vida em outro planeta, a Janete também, mas tem pessoas que não conseguem conceber essa ideia de que existe vida em outro planeta. Será que eles não estão muito mais próximos como um cachorro que ignora, não tem capacidade de entender essa possibilidade de ter vida em outro lugar? Então, eu acredito que sim, né? Porque tem pessoas que não se questionam sobre nada, né? Não interessa nada para eles. Eles tapam os olhos, né, tapam Lília? os olhos e só o que importa é o que eles veem aqui, o que acontece aqui, né? Eles não se importam com o que tá fora, nem tem a curiosidade, na verdade, né? Eles só dão valor para os sentidos deles, é isso que você está querendo dizer? Com certeza. Não tem aquela curiosidade de pensar, de pesquisar sobre tudo que a gente acredita, né? Tudo que a gente gosta de pesquisar sobre a vida fora da Terra, sobre a continuidade, né? A pluralidade das existências, a reencarnação. Muita gente ainda tem os olhos fechados para isso. Mas eu acredito que um dia todo mundo vai tirar essa venda dos olhos, né? Desenvolver esses sentidos, é isso. Eu acho que sim. Show de bola, Lilian. Obrigado, viu? Ô Soninha, você viu que nós estamos num papo aqui bem ciência, bem viajando na maionese, hein? Hã? O que você está achando desse papo? Você já tinha conversado sobre esse assunto ou não? Não, tá bem universal. E você viu que é um papo que está lá no Evangelho de Jesus, hein? Uhum. A gente está tentando só refletir o que a ciência nos oferece e pegar o Evangelho e trazer para dentro do conhecimento da ciência de hoje. Então vamos lá. Afinal, a ciência e a espiritualidade, elas andam juntos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, Soninha. O planeta Terra é relativamente novo se comparado com a idade do universo. Então, o universo, ele é muito mais velho do que o planeta Terra, tá? O universo tem 13,5 bilhões de anos. É um cálculo que sabe aquele cientista que morreu há pouco tempo na cadeira de roda? Steve Hawking. Ele morreu faz 1 ano e meio, 2 anos. Uhum. Aquele na cadeira. Ele que calculou esse número. 13,5 bilhões de anos. Tá? Bilhões de anos. O homem, como civilização, quando a gente fala isso também é ciência. Existe pouco mais de 7.000 anos, tá? Ou seja, o que é civilização? Escrita, indícios de que existia pessoas que conseguiam contar história, uma civilização organizada, que tinha uma estrutura, tinha um chefe da estrutura. Então, a civilização humana tem 7.000 anos. Pouco mais de 7.000 anos. As primeiras civilizações foram os fenícios, foram os egípcios, depois vieram os hindus lá na Índia, depois os gregos, certo? Então, essas civilizações têm pouco mais de 7.000 anos. Mas o universo, segundo Steve Hawking, tem 13,5 bilhões de anos, tá? Então, é muito tempo mais, certo? Então, Soninha, eu só estou te contando isso porque se existe um planeta que tem uma civilização, não com 7.000 anos, mas com 14.000 anos, que é quase nada, é pouca coisa a mais. Entendeu? Então, 13,5 bilhões de anos, isso aqui é o tempo do homem. Ó, gigante, ó, isso aqui é o tempo do homem. Uma civilização que tem isso aqui, ó, um pouquinho maior que 7. 14, ó, 7, 14. E o universo existe 13,5 bilhões. Se existe uma civilização com 14.000 anos, o dobro da nossa, fala pra mim, Soninha, como que deve ser a evolução desse planeta em relação a nós? A evolução deve ser bem alta, né? Bem evolutiva, né?
porque eles já passaram o dobro da gente, né? Quando a gente está aqui, eles já estão aqui. Então, cada vez a gente vai evoluindo um pouquinho, eles estão evoluindo mais ainda, né? Então, assim, se realmente esse planeta existe, que pode resistir, a gente não pode dizer que só a Terra existe, né? Existe Marte, Júpiter e os outros planetas. Então, assim, a evolução de cada um também depende, né, dos seus anos atrás, de como que vem indo. Eu penso assim. Sabe, Soninha, o que você falou eu assino embaixo, mas um negócio que a gente também esquece é que é o seguinte: a cada ano que passa, a gente vai evoluindo como sociedade. Então, para o homem sair há 7.000 anos atrás, para chegar ao homem de 6.000 anos atrás, foi um trabalho danado. De 6.000 para 5.000 foi evoluindo. Ou seja, o conhecimento, ele não é aritmético, assim, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ele é geométrico. Na verdade, tem gente que fala que ele é exponencial. Ou seja, ele vai multiplicando o conhecimento. Hoje, uma criança de 10 anos de idade, uma criança, tem mais conhecimento do que os reis de anos atrás, de 200 anos atrás. Hoje, a nossa sociedade está evoluindo de uma escala tão grande. Imagina daqui 14.000 anos. Né? O conhecimento é exponencial, não é aritmético e nem geométrico. Então, é uma loucura a gente imaginar. A gente vai estar. Soninha, você lembra aquela série Jornada nas Estrelas? Sim. Que o Capitão Kirk apertava um botãozinho, ele desmaterializava aqui e materializava num outro planeta. Da nave, ele saía da nave e ia pro planeta. E aí, será que isso é ficção? Não, isso né, era uma ficção que já era projetada para o futuro, que hoje a gente vive. Era louco eles terem aquele aparelhinho de falar. Hoje a gente tem o celular. E quando eu era criança, eu via eles falando com aquele aparelhinho. Meu Deus, que é isso? Eu tinha que pegar o telefone e discar, né? E aquele desenho, os Jackson, né? Os Jetsons, né? Isso. A gente ficava maravilhado. Poxa, que coisa legal, né? Se um dia isso vai chegar. A esposa dos Jacksons teve uma vez que ela teve que ir para um spa porque ela tava com estresse no dedo. Porque tudo que ela fazia para limpar a casa era apertar os botões, né? Apertava o botão do robô daqui, do micro-ondas, tá. Aí ela tava com os dedos estressados, ela teve que ir para um spa. Hoje tá praticamente assim em casa, né? Exatamente. Minha esposa lava a roupa hoje bem diferente da minha mãe. Exatamente. Né? Então, realmente, a nossa evolução é muito gradativa, né? É muito grande, né? Então, é surreal a gente imaginar um planeta que não é difícil, uma evolução de 14.000 anos. Se a gente tem 7, não é nada. Exatamente. Imagina esse cientista que calculou tudo isso, como é que ele deve ter ficado na mente dele, né? Ele fez várias equações, hein? Será que eu vou chegar a presenciar, né? Quer dizer, ele só fez a missão dele de já colocar para o pessoal que vai existir muito mais evolução. Show de bola, Soninha. Agora eu vou trazer a Janete aqui. Janete, você viu que o papo tá esquentando, hein? Tá esquentando. Janete, mais uma outra perguntinha. Tudo evolui. O planeta evolui, né? Tudo evolui no planeta. Os animais grotescos que existiam antigamente não existem mais. Os dinossauros, mamute, um monte de homem da caverna. Nada disso mais existe. Porque tudo evolui. Por essa lógica, sabendo que as leis de Deus, que são imutáveis e estáveis, elas não mudam conforme passa o ano. As leis de Deus são imutáveis e estáveis. É fácil crer que o nosso planeta continuará evoluindo sempre. Sim, não só... E para onde vai caminhar essa evolução, Janete? Não só é fato que evolui dia a dia o ser humano, que nós estamos numa transição planetária, porque o nosso planeta de 3D, ele está indo, né? Nós já estamos numa época, acredito eu piamente nisso, que ele já está entrando de 4ª para 5ª dimensão. Com isto, a evolução tem que ter um salto quântico. Os animais realmente já estão nesse salto quântico e eles estão aguardando apenas nós
que muitos já estão acordando, já estão tendo um despertar de consciência de que não somos apenas esse corpo carnal. Isso aqui é apenas um teatro, né? A gente representa um papel, mas nós não somos, nós somos seres espirituais tendo uma experiência na matéria. E essa matéria também evolui, tem evoluído, e agora nós estamos sim já para dar um salto quântico, dependendo apenas do nível de despertar de cada um. É isso que eu acredito e é isso que nós estamos vendo. O planeta já está Cobrando. adentrar. Oi? O planeta já está cobrando essa mudança nossa. Não, o planeta, segundo aí, não se tem datas, mas me parece que agora, em 21 de dezembro, o planeta já vai estar em quinta dimensão, porque ele já está nessa evolução há 300 mil anos atrás. Isso já faz muito tempo que ele está evoluindo, né? Agora, o ser humano também. O ser humano já está acompanhando a evolução. E o que nós vamos ter? Novas tecnologias que já estão vindo à tona, porque Nikola Tesla, em 1800 e bolinha, já havia deixado... 1900 e bolinha, 1910, por aí. Ele é da mesma época de Einstein. Sim, ele já tinha deixado 500 invenções e nada mais são tecnologias avançadas para chegar no ponto que vocês citaram aí. Eu concordo. Jetson, Star Trek e essas coisas todas. Sabe, Janete? Já eram até para estar implantadas, meu amigo. Janete, sabe o que você falou? A tecnologia, ela tá aí, tá aparecendo cada vez mais recursos novos, né? Mas a gente não está preparado ainda para essa quinta dimensão, Janete. A gente não consegue deixar de comer carne. Como é que a gente vai para uma outra dimensão e não deixa de comer carne? A gente não deixa de tomar cerveja, por exemplo. Eu gosto. Eu virei vegetariana, Então, meu bem. não, quando eu tô falando a gente de sociedade. Existe a gente como sociedade, né? A gente toma cerveja, toma vinho, a gente ainda fuma cigarro, alguns ainda são dependentes químicos. A gente é muito material, né? A gente a gente precisa se livrar de tudo isso ainda como sociedade, né, Janete? Concordo com você que a pergunta é para chegar exatamente no que você falou, né? Tudo continua evoluindo, o planeta vai ficar mais sutil, que é mais ou menos a colocação que o Luiz Felipe falou, né? Será que os outros planetas já não estão numa outra dimensão? Mas nós estamos difícil de sair dessa terceira dimensão, né? Na verdade, todos nós estamos sim, só que existem níveis de evolução. Já existe um percentual muito grande de pessoas despertas que já não comem mais, não regam suas festas ao sangue dos animais. Já estão vegetarianizadas, vamos dizer assim, não é? Já estão despertando. Agora, cada um a seu próprio tempo. Sem dúvida. Tem pessoas que vão continuar na 3D e tem pessoas que já estão aptas à quinta D. Então, é uma questão de escolha. Só Legal. que as tecnologias já estão aí, meu bem. Legal, tá tudo evoluindo sempre, né, Janete? Sim. Show de sim. bola. Obrigado, viu? Ô Luiz, vamos lá. Você viu que a Janete já deu um tapa aí no que você comentou, né? Será que não existe outras dimensões em outros planetas, né? Mais ou menos o que você falou. Ô Luiz, agora vamos lá, faz uma viagem, né? Eu falei, como que vai estar, se a nossa civilização, que tem a escrita, né? Os fenícios, os egípcios, eles têm 7.000 anos. Os hindus, né? Como que vai estar o nosso corpo? Como que vai estar a nossa sociedade, a nossa matéria daqui 7.000 anos? Que não é muito tempo, hein? Olha, para responder essa pergunta, só vou voltar um pouquinho na discussão, Tá. que estava falando de evolução, né? E eu Sim. acho que a evolução, o conceito de evolução, como as coisas evoluem, ela não é semanticamente a mesma coisa que progresso. Acho que tem uma diferença grande nisso aí.
Evolução Porque a gente pode... a humanidade, no meu ponto de vista, pelo menos, a gente é extremamente primitivo ainda. Perto do que das possibilidades existentes, a gente está na idade da pedra ainda. Vamos dizer assim, né? Uma forma grosseira. Mas, e eu assim, ó, por exemplo, que ela estava falando agora, a Janete, né, do Nikola Tesla, por exemplo, quando ele foi ver a eletricidade, tinha o sistema proposto pelo Tesla e tinha pelo Edison. Todo mundo pegou o do Edison, por quê? Porque a proposta do Tesla era gerar energia Wi-Fi, elétrica, né? gratuita para todo Wi-Fi. mundo. Wi-Fi. É Oi? Wi-Fi. Wi-Fi. O Tesla criou energia elétrica Ah, Wi-Fi. sim. Wi-Fi. Ah, sim, isso. Disponível E para. era de forma... É. Exato. E era uma coisa que era para ser de graça para todo mundo. Só que não tinha como Só ter que- remuneração. Exatamente. Aí preferiram o sistema do Edison porque dava para cobrar as pessoas. Agora, você imagina se não fosse essa mesquinhez humana de ganância, né? Onde que a gente poderia estar agora, né? Se as pessoas não estivessem investindo em... tipo, o petróleo que a gente gasta em plástico, em tudo que vai pro lixo, que você tá falando de desperdício no começo, tudo que a gente joga fora, que é para alimentar uma indústria, pra gente estar sempre comprando, né? Em vez de a gente estar economizando os recursos naturais, né? Que acho que é um dever nosso, né? Como um presente da Terra, um presente de Deus. E isso acontece, né? Enfim. E você falou, né, de como deve estar o corpo humano daqui a 7.000 anos. Eu acho que tem muitos poréns aí e eu fico pensando se vai ter intervenção ou não divina nesse meio. Porque já está sendo desenvolvidos vários protótipos para a gente ter tipo cyber-humano, assim. Mistura de robô com humano. Vai chegar uma hora que vai ser difícil você ver a fronteira, né? Do que é humano e o que é robô. Porque vai ter implante na cabeça para melhorar a inteligência, nos olhos para aumentar a visão. Vai ficar uma coisa muito maluca, assim, se deixar correr solto. E fora que também, eu estava lendo um livro que fala que até 2030, se não houver restrições éticas por parte de incentivo à pesquisa dos governos, em 2030 é para nascer, essa pesquisa continuar, né, da forma que está, é para nascer o primeiro ser amortal. Aí eu fico me perguntando, Deus vai permitir isso? Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo... Desculpa, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, a gente tem lá a lei de destruição, tem a lei de progresso e tem a lei de destruição. Então, tudo tem um começo e um fim, tudo que é matéria. Né? O espírito é eterno. O espírito é eterno, né? Mas eu não acredito muito nisso ainda não, viu? Esse ser amortal, na verdade, ele não é imortal, ele é amortal, né? Porque ele não é que ele vai viver para sempre, mas ele vai ser desenhado de uma forma que ele não morreria de causas naturais. Mas ele pode morrer num acidente de carro, enfim, de várias outras coisas. Eu acredito que a pessoa depois de um tempo fica louca até, sabe? Não aguenta o peso da imortalidade. Eu fico imaginando isso. Mas umas coisas que a gente não tem como saber, né, como que as coisas vão. Porque a ciência primeiro, antigamente... Mas muitas doenças muitas doenças vão ser extintas, né, Luiz? Mas muitas vão ser criadas. Isso. Muito mais. Inclusive tá para surgir uma doença que vai ser muito pior que a Covid, né, a pandemia. Os biólogos do mundo inteiro estão alertando, né? Muitos biólogos, inclusive, falam que não sabem como não saiu coisa pior ainda da Amazônia com a destruição que está tendo. Então, eu fico me perguntando se vai ter essa evolução aí ou se vai ter uma intervenção divina, como que vai acontecer as coisas, né? A gente não sabe o que vai acontecer, porque assim... Eu acredito que, no fundo, a espiritualidade reina, mas às vezes eu fico me perguntando até que ponto as nossas ações também determinam os rumos que a espiritualidade vai ditar pra gente, sabe? Eu acho, Luiz, que a nossa evolução nesses últimos 7.000 anos foi muito grande, né? Há 7.000 anos atrás a gente era muito bárbaro. Hoje a gente ainda tem muitas dificuldades, tudo. Mas, queira ou não, existem civilizações desenvolvidas
como Noruega, como o próprio Japão, Coreia do Sul, Bélgica, aqueles países nórdicos, né? E isso não existia, né? Lá na Sim. Noruega, na Dinamarca, eles eram vikings, eles eram bárbaros, eles chegavam e matavam todo mundo, porque eles são grandões, né? Eles eram bárbaros. Hoje é um dos povos mais evoluídos, o Japão. E isso vai se espalhar. Eu acredito que isso vai, sei lá, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, a gente vê a própria África, o desenvolvimento econômico que está tendo na África. Tem muitas misérias? Tem. Mas eu acredito que, sei lá, daqui 2000 anos, talvez nós não tenhamos mais misérias. Aí a gente vai ter mais uns 5000 anos. Quem sabe o nosso corpo se purifica, a corrupção, o egoísmo começa a deixar de existir, a gente não começa a levitar, volitar, né, que fala, né? A volitar. Uhum. Porque a gente já não É, se alimenta mais de carne, não tem mais o álcool, a gente eu começa. acho que as possibilidades são infinitas, mas eu acho que Isso. Existe o lado o mais. negativo, existe o lado negativo que vai Sim, ficar enraizado, mas também existe o lado positivo, né? Que aquela cultura nórdica do Japão, do Japão, da Coreia do Sul, dos países nórdicos da Europa, aquilo possa ir invadindo, transcendendo, né, para outros países. E aí a gente começa a ter uma sociedade mais justa, equilibrada, e aí começar a sonhar com coisas mais positivas. eu penso bastante nesse tipo de evolução, César, mas às vezes eu fico pensando que talvez a gente, devido à situação do meio ambiente, a gente não tem esse tempo para as coisas É, acontecerem. De repente vai ter que dar uma chacoalhada aí, um cenário meio pode quase ser. Eu apocalíptico, acho. alguma coisa assim. Pode ser, pode E acho que ser. pode acontecer tudo, mas acho que é importante mais a gente Fazer a pautar as nossa nossas parte. ações do que a gente pode contribuir para o mundo ser um lugar Isso. O melhor. importante é a gente fazer a nossa parte. O que eu puder fazer para propagar, para que isso não chegue a esse ponto, eu vou fazer, né, Luiz? Exatamente. Legal, Luiz. Obrigado. Opa. Ô, Lilian, trazendo você aqui novamente. Vamos lá. Lilian tá quietinha hoje. Tô só escutando. Vamos lá. Ô, Lilian, fala para mim. As necessidades de um planeta evoluído, né? Um planeta, vamos supor que exista lá como os Jacksons, né? Os Jetsons. As necessidades de um planeta evoluído devem ser como as nossas necessidades de hoje? Ou elas devem ser muito mais sutis? Acho que elas devem ser mais sutis, né? Não precisa de Até petróleo, por exemplo, porque, né? Para queimar. sim, e até porque quando a gente lê alguns livros espíritas, né, que relatam como é o mundo espiritual, até mesmo a questão da alimentação, né, César? Que aqui a gente sente muita fome, a gente gosta de comer, toda hora tem que estar mastigando. E no mundo espiritual eles já não têm mais a necessidade de se alimentar de comida, né? E eu acredito que isso Então, deva ser maior é ainda, né? naquela pergunta que eu fiz pro Luiz, né? Eu falei de volitar, né? Não ser mais necessário comida, só viver de luz, Sim, fotossíntese, como as plantas. sim, claro. Que legal, não tinha Pelo pensado nisso. plasma, né? Eu Plasma. acho que deve ser tudo muito diferente do que a gente vê aqui. Eu não consigo, assim, imaginar como que pode ser, sabe? Mas eu imagino que seja muito mais sutil, que essa questão da volitação mesmo deve ser real, né? Porque eles não precisam de comida, eles não precisam de bebida, não tem vícios, né? O espírito deve ficar cada vez mais limpo, cada vez mais leve. Então eu acho que deve ser muito diferente da nossa realidade hoje no planeta Terra. Mas como você disse, a gente já evoluiu muito, porque se a gente pega alguns anos atrás, não precisa nem voltar muito, né? Mas voltando na época da escravidão, por exemplo, como a gente era O idiotas, né? cúmulo, né? Se é isso que eu colocar, fazer alguém de escravo, né, Lili? Sim, usar o próximo como um objeto daquela forma que foi. E hoje a gente já tem noção disso. Então acho que cada vez mais a humanidade vai parar e vai refletir sobre coisas assim, até chegar no nível de outros planetas, né? Mas eu não sei falar como deve ser lá, mas acredito nisso, deve ser muito mais sutil do que aqui. Legal. As próprias construções, vamos voltar, as pirâmides eram feitas de pedras.
Os castelos eram feitos de pedras, né? De uns anos para cá surgiu o concreto armado, surgiu a estrutura metálica e as tecnologias estão evoluindo. Hoje já não tem mais o vergalhão de aço. A gente tem uma fibra de vidro que substitui, sabe aquela barra de ferro que vai no meio do concreto? Né? Você vê o pilar, a viga, né? Já não tem mais, já tem umas de fibra de vidro. Então, as próprias construções, a gente está vendo, está tudo ficando mais leve, mas tecnologias novas vão surgindo, né? Então, vai estar acontecendo essas revoluções e concordo como o Luiz falou, né? Uma coisa é evolução, outra coisa é progresso. A gente está vendo muito progresso tecnológico, pouca evolução moral, mas eu acho que vai se equalizar isso, né? Sim, eu também acredito. São poucas coisas, assim, não são poucas coisas, são coisas pequenas que a gente vê a evolução, né? Por exemplo, uma coisa boba, o box do chuveiro. Lá em casa é aquele box bem antigo, sabe? Lá em Santa Rita. E hoje nem existe mais aquele tipo de box, só em construção antiga, né? Pra gente ter noção de como as coisas realmente estão evoluindo materialmente. É isso mesmo. Show de bola, Lilian. Eu acho que eu vou trazer a última perguntinha aqui pra Sônia. Acho que é a última pergunta. Sônia, vamos lá. Se existe a possibilidade de tudo evoluir, é possível crer que Júpiter ou Marte ou qualquer outro planeta do nosso sistema solar sejam mais evoluídos e sutis em sua natureza, que é o que o Luiz Felipe falou lá no comecinho. Será que eles não estão evoluídos numa outra dimensão que a gente não consegue ver? Se são mais sutis, nossos sentidos são refinados o suficiente para captar se há vida por lá? Aqui do lado, Júpiter, Marte, a gente consegue ver a olho nu aqui, ó. Eles estão pertinho, já mandamos sondas para Marte, mandamos sondas para Júpiter, né? Será que eles não estão numa outra dimensão aqui do nosso lado? É uma possibilidade, né? Numa matéria mais sutil, em que a gente não tem sentido para vê-los, mas eles, por ser um planeta mais antigo que o nosso, porque resfriou antes, a Terra demorou para formar a vida, condensar bem depois de Marte, que Marte está mais longe do Sol. Júpiter mais longe do Sol ainda. Então, é possível que eles passaram por esse processo bem antes da gente. Então, é possível que eles estejam mais evoluídos que a gente, né? Se é que existe. Não, é possível crer sim que exista a evolução, né, deles. Afinal, não é à toa que veio os extraterrestres para cá saber como nós vivemos, né? Tem essa situação também. Então, eles devem ter aquela evolução e talvez volte para, assim, se existe o extraterrestre também, né? Eu não sei as histórias. Né? Então, acho que existe sim essa possibilidade de eles serem mais evoluídos. E a gente está caminhando pela evolução também, passando por o que eles já passaram. Entendeu? Vocês colocaram no caso, a gente, na situação que a gente evolui, né, cada ano, no caso de comer, de deixar de comer carne, para isso está vindo outros alimentos suplementando. Eu não como mais carne vermelha, né? Eu não como, estou deixando a branca e vai assim, aos pouquinhos. Você mesmo vai se evoluindo e vendo que, né, que você tem que passar por isso. A gente vai se adaptando, né? Vai se adaptando, entendeu? Vai se adaptando várias situações, porque não existe só carne e proteína, existem outras situações. E lá em Júpiter, eles também devem estar evoluindo também nisso, né? Na alimentação, no modo de vida, de fazer as coisas, né? Então, para mim, existe sim uma vida lá nesses planetas bem mais evoluídos que a gente. O E Luiz, também existem planetas abaixo da gente em sem evolução dúvida. também. Sem dúvida, né? Tem mais evoluídos, mas também tem os abaixo da gente. O Luiz quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Não, eu ia falar isso, né? Que a gente tá sonhando que eles são mais evoluídos, mas de repente é o oposto, né? Pode ser bem pior. Tipo, onde que é o umbral da Terra? Pode ser lá em Marte, né? Não sei, em Júpiter, Vênus. Exatamente, lá embaixo, né? Também tem essa mesma cadência. E eu acho que ainda cada um desses planetas tem seu próprio umbral também, né? E aí vai ao infinito isso aí. Exatamente. Legal. Quer falar mais alguma coisa, Soninha? Não, era isso mesmo. Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não, de boa.
Gente, legal esse tema, é gostoso discutir, né? Esse ano, eu sempre trago esse tema para discutir, mas esse ano eu não tinha trazido esse tema. Então, fica aí a reflexão para vocês, tá joia? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma colocação? Não? Não, César, tudo certo. Então, tá joia. Então, pessoal do YouTube, participem o dia que quiserem, tá? Entra lá no Instagram do SEAC SJBV, é seac.sjbv, para poder participar aqui ao vivo. Deixa eu, pra gente fazer encerramento, a nossa prece de encerramento.